Funcionalidades fundamentais dentro do Excel. Essa é a primeira aula de um curso, de uma playlist que eu vou gravar aqui para o nosso canal, uma sequência de aulas, trazendo aulas sobre ferramentas, funcionalidades dentro do Excel que, cara, com certeza vão ser muito importantes para que você possa se destacar no mercado de trabalho. E aí, essa primeira aula é sobre tabela dinâmica. O que é uma tabela dinâmica? Por que ela é importante? Como é que a gente faz uma tabela dinâmica? Cara, eu vou falar tudo contigo absolutamente passo a passo. Então, vem comigo, bora para a aula. Desde já, prazer enorme estar contigo aqui. Eu sou o Caio, professor de Excel da Atuar. E, cara, alguns alinhamentos contigo. Primeiro, deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal. Eu estou preparando essa sequência de aulas para essa playlist com o maior carinho, então preciso muito do teu like para que essa aula chegue a mais pessoas. Então, só deixar o botão de gostei aqui. E outra coisa, muito importante, o material que eu vou utilizar nessa aula e nas próximas aulas, cada material vai estar disponível na descrição do vídeo. Então, esse material, essa planilha aqui, eu vou disponibilizar de graça para você aqui na descrição do vídeo. Dá uma olhada por lá e aproveita e dá uma olhada também no Atuar 360. Vai ter um link aqui logo abaixo desse vídeo que fala sobre o Atuar 360, que é uma plataforma completa aqui da Atuar com todos os nossos cursos completos. Excel, Power BI, Word, gestão de tempo, comunicação, enfim, tem muita coisa lá, acho que você vai gostar. Nessa aula, como eu falei, a gente vai falar sobre tabela dinâmica. Vem comigo, vamos lá. Essa base aqui, eu tenho uma coluna de filial. Então eu tenho aqui as filiais de uma determinada empresa, né? Filial Norte, Filial Leste, Filial Oeste, Filial Centro. Eu tenho as datas aqui de um certo preenchimento de acordo com as minhas vendas. E aí eu tenho a filial Norte, eu tenho a data e eu tenho o produto que foi vendido. A gente vendeu macarrão aqui numa quantidade de 337. O valor unitário é esse, de R$15. O valor total é esse aqui, nesse caso aqui dessa venda, de R$5.055. Ao lado, eu tenho aqui duas tabelinhas de resumo. Uma mostrando os produtos, só os produtos que eu tenho aqui na minha loja. Macarrão, arroz, feijão, óleo de cozinha, açúcar e tal. E aqui eu tenho o valor de cada produto. E como os valores unitários estão sendo puxados aqui dessa tabelinha através de um PROC V, ou seja, se eu trocar aqui para 30, por exemplo, o preço do macarrão, repara que todas as células que tinham aqui o produto macarrão e o valor unitário foi mudado, né, de 15 para 30. E aí, se eu voltar para 15, dou Enter, todo mundo vai voltar para 15 ali. Então, essa é a base que a gente tem por aqui. E agora eu vou começar a conversar contigo aqui sobre tabela dinâmica. A grande funcionalidade desse recurso, para você que está me assistindo aqui, é a possibilidade de você conseguir fazer resumos gerenciais dentro do Excel de forma super rápida, super objetiva. Por exemplo, se eu te perguntasse quanto que foi o total vendido por produto, quanto que eu vendi em milhares de reais de macarrão, de arroz, de feijão, de óleo de cozinha e de açúcar. Cara, eu provavelmente teria que fazer uma sequência de fórmulas aqui, numa tabelinha ao lado, para eu poder entender. Provavelmente eu teria que fazer um soma C ali, né, de acordo com o produto, e assim vai. Agora, se eu quiser saber a quantidade vendida de acordo com o produto, então eu quero saber quanto que eu vendi de macarrão em termos de quantidade. Eu vendi 1000 unidades, eu vendi 1000 unidades de arroz, ali, sacos de arroz. Então pensa comigo, se eu quisesse fazer resumos gerenciais aqui, a melhor forma possível é literalmente eu ter um recurso altamente dinâmico que proporciona eu pressionar informações e arrastar conforme eu desejo. O total vendido por produto, o total vendido por filial, o total vendido de acordo com cada data ali que eu vou filtrar, enfim, a quantidade vendida. É exatamente isso que a tabela dinâmica vai proporcionar. A possibilidade de a gente fazer resumos gerenciais puxando dados de uma base matriz, que é essa base aqui. Nessa base, por exemplo, eu tenho cerca de 900 linhas. Ou seja, é muito dado que a gente tem aqui e certamente o recurso de tabela dinâmica vai ser um mega trunfo aqui para a gente poder fazer o resumo dessas informações. E aí, como é que é o passo a passo para a gente poder criar uma tabela dinâmica dentro do Excel? Primeiro passo é o seguinte, eu vou clicar em qualquer célula dessa base matriz, dessa base mãe, onde estão os meus dados aqui. Então, eu estou em qualquer célula dela, depois eu vou apertar o atalho chamado Ctrl T, de tudo, Ctrl tudo, eu gosto de chamar assim, Ctrl T. Selecionei toda essa base, tá todo mundo selecionado. Depois disso, eu vou chegar aqui na guia Inserir e eu vou clicar aqui, ó, tá vendo? Tabela dinâmica. Cliquei aqui em Tabela dinâmica. E aí depois disso, eu vou clicar aqui em Dar Tabela barra Intervalo. Eu vou dar um cancelar aqui, eu vou fazer de novo. Selecionei todo mundo com Ctrl T, Inserir, Tabela dinâmica, Dar Tabela barra Intervalo. E aí já aparece essa caixinha que tá aqui. Tá comigo até aqui? Vamos junto. Depois disso, nessa caixinha, você já está vendo que a própria tabela dinâmica está mostrando para a gente o intervalo de dados que a gente selecionou. Por isso que eu falei para você, ó, seleciona antes.
Então, já está mostrando aqui para a gente o intervalo. E depois o Excel vai me perguntar, cara, onde que você quer colocar essa tabela dinâmica que a gente vai criar? Numa nova planilha, ou seja, numa nova aba aqui, também super comum de chamar, do lado dessa aula 1, tá vendo? A gente vai criar uma nova aba, ou a gente vai deixar numa planilha existente. Aba e planilha aqui nesse cenário é a mesma coisa. Ou seja, planilha existente, no caso, eu deixaria aqui na planilha aula 1. Cara, na maioria das vezes, a gente vai sempre criar uma nova planilha para a gente poder deixar as nossas tabelas dinâmicas. Então, eu vou deixar marcado aqui em nova planilha e depois disso vou dar um OK. Pronto. Depois que eu dou um OK, ó, já está inserida aqui a nossa tabela dinâmica. Eu até cheguei um pouquinho aqui para o lado para facilitar a tua visualização desse cara que está aqui ao meu lado. Vamos organizar as informações primeiro. Isso que você está vendo aqui, ó, esse cara que eu estou selecionando aqui é a tabela dinâmica. Ela vem exatamente assim, ou seja, com nenhuma informação. Tanto que o próprio Excel fala, né? Para criar um relatório, escolha campos na lista de campos da tabela dinâmica. Então ela vem exatamente crua. E aí agora eu vou falar sobre esse cara aqui, ó, que são os campos da tabela dinâmica. Quando eu clico fora, ó, em qualquer outra célula aqui do meu Excel, esse cara sai, né? Os campos da tabela dinâmica, eles aparecem. Mas se eu clicar aqui em qualquer célula da tabela dinâmica, essa galera volta a aparecer. E quem são esses dados? O que é isso que está aqui? Lembra de filial, data, produto, quantidade vendida, valor unitário, valor total? Você lembra disso? O que é isso? São as informações que eu tinha onde? Lá na planilha da aula 1. Então, todo mundo que está aqui, ó, filial, data, produto e etc., são as informações que está aqui. E agora você vai entender o grande poder da tabela dinâmica. Olha só como é que esse recurso, essa funcionalidade fundamental funciona. Se eu pegar e pressionar, tá vendo? Filial e arrastar até linhas. Soltei aqui em cima de linhas. Cara, já aparece aqui pra gente, organizado por linha, filial centro, filial leste, filial norte, filial oeste, filial sul. E agora, olha que legal. Se eu chegar aqui e pressionar valor total e arrastar para valores, eu já consigo ver a soma de valor total de acordo com cada filial. Eu consigo ver que na filial centro a gente vendeu R$ 610.610. Na leste, R$ 594.045. Na norte, R$ 600.240. E assim vai. Então vem de forma super organizada e objetiva pra gente. E agora vamos supor que eu não quero mais ver as filiais aqui dispostas nas linhas. Eu quero vê-las dispostas nas colunas. Eu vou pressionar aqui filial, tá vendo? Estou pressionando aqui filial e vou arrastar agora para colunas. Ficou essa linhazinha verde, soltei. Agora eu já estou vendo aqui a soma de valor total de acordo com a coluna. A filial centro está na coluna B, a filial leste está na coluna C, a norte está aqui na D, a oeste está na E e assim vai. Eu particularmente preferi aqui em linhas, então vou pressionar de novo filial e vou arrastar para linhas. Olha como é que ela é objetiva, olha como é que ela é dinâmica, como é que ela facilita uma gestão de uma planilha com 900 linhas. Se lembra que isso aqui tinha 900 linhas. Então eu consigo gerir os meus dados, eu consigo analisar os meus dados de forma super rápida, super objetiva, por aqui por conta do recurso de tabela dinâmica. Isso é muito, muito interessante. E agora, olha que interessante. Se eu falo assim, cara, eu não quero mais ver esse visual aqui. Eu quero analisar agora por produto. O que eu posso fazer? Eu posso pressionar esse filial aqui, tá vendo? Pressionei filial. Quando eu arrasto para fora, eu estou pressionando, não soltei ainda. Fica esse xizinho vermelho aqui, ó. Eu posso soltar. Repara que o recurso aqui ele já some. Ele só mostra agora o valor total. E aí, se eu pressionar produto e arrastar para linhas, repara aqui que ele vai mostrar agora o total vendido de acordo com os produtos. Então, total vendido de açúcar, total vendido de arroz, de feijão, de macarrão, de óleo de cozinha. Então, tá exatamente assim já organizado aqui pra gente. E tem um ponto muito legal. Se eu clicar aqui nessa setinha, ó, tá vendo? Cliquei aqui nessa setinha do lado de rótulos de linha. Eu ainda posso passar o mouse aqui, ó, em mais opções de classificação. E eu vou clicar aqui em mais opções de classificação. E aí, vamos supor agora que eu quero visualizar de forma crescente, ou seja, de A a Z aqui, ou crescente se for numérico, né? Ao invés de visualizar por produto, eu quero visualizar por soma de valor total. Então, eu quero que comece no menor, total vendido ali, e aí vai aumentando para o maior. E aí depois disso eu vou dar um OK. Repara que ele já organiza aqui pra gente. Óleo de cozinha eu vendi 410.520 e aí ele vai aumentando. 521.850 de arroz, 595.035 de açúcar. Então olha como é que ele possibilita essa criação muito direta aqui pra gente, essa organização dos dados de forma muito objetiva. Ainda tem um ponto muito interessante, que é, lembra das informações de data? Se eu pressionar aqui as informações de data e colocar em filtros, soltei. Olha o que acontece. A tabela dinâmica adiciona esse filtro aqui em cima dela, ó, tá vendo? Eu tenho data e tem uma setinha aqui mostrando tudo. Se eu pressionar essa setinha aqui, ó, eu consigo analisar o dia de cada venda, porque as minhas datas
estão dispostas ali de acordo com o dia. Então se eu pressionar aqui no dia 3/5 de 2024, ele vai me mostrar o que eu vendi no dia 3/5 de 2024 e ele vai me mostrar também quais são os produtos e o valor total por produto. Se eu clicar aqui agora no dia 4/5, ele vai me mostrar os produtos e o total vendido ali de acordo com cada produto. Agora se eu clicar aqui nessa setinha e depois clicar aqui, ó, de novo em tudo agora, cliquei agora em tudo e depois dei um ok, ele vai voltar ali para aquele resumo gerencial como ele estava anteriormente. Então, cara, olha como é que foi muito objetivo a gente pegar uma planilha com 900 linhas e, cara, facilitar aqui a gestão e a visualização desses dados. Imagina se essa planilha tivesse, cara, 500 mil linhas, se ela tivesse 30 mil linhas, enfim, a gente conseguiria gerir esses dados de forma muito objetiva por conta do recurso de tabela dinâmica. E um ponto muito interessante também é o seguinte, eu posso pressionar aqui a informação de data, arrastar para fora que ela já sai. Só que para eu poder criar outra tabela dinâmica, eu não preciso necessariamente fazer o mesmo passo a passo. Clicar aqui em aula 1, depois dar um Ctrl T aqui, inserir e tal. Eu não preciso fazer isso, porque aqui na planilha 1 eu já tenho uma tabela dinâmica, concorda? Que foi a que a gente inseriu. Só que se eu pressionar aqui, ó, em rótulos de linha e arrastar até o total, dar um Ctrl C, e aí depois eu vou só dar um espaçamento aqui, vou só pular 2 colunas só para poder organizar, e aí chegar aqui na célula E3 e dar um Ctrl V. Concorda comigo que eu acabei de inserir uma nova tabela dinâmica? Vou dar um ESC aqui para poder tirar essa área de transferência selecionada. E, cara, eu já consigo ver aqui uma nova tabela dinâmica selecionada, né? Uma nova tabela dinâmica inserida. E aí, para eu poder ajustar essas informações, que elas estão muito pequenas para o tamanho da coluna, eu vou pressionar de E a F, vou dar um duplo clique aqui entre as duas, e pronto, eu já tenho uma nova tabela dinâmica que eu posso organizar como eu bem entender, né? De acordo com a minha análise ali. Eu posso pegar aqui, ó, essa soma de valor total, jogar para fora. Eu posso colocar aqui agora, ó, quantidade vendida. Quantidade vendida, coloquei aqui em valores e aqui eu já consigo ver a quantidade vendida de acordo com cada produto. Então, em uma dinâmica, eu consigo ver o total vendido por produto e aqui na outra dinâmica eu consigo ver a quantidade vendida de acordo com cada produto. E algumas coisas também muito interessantes que, cara, eu acho que é válido comentar aqui nessa funcionalidade fundamental que é a tabela dinâmica. Quando eu clico fora, os campos da tabela dinâmica desaparecem, né? Eu já tinha te mostrado isso. Mas quando eu clico na tabela, eles voltam a aparecer e eu quero que você repare nessa parte aqui de cima, ó, tá vendo? Análise de tabela dinâmica e design. Quando eu tô clicando na tabela, se eu clicar fora, elas somem. E aí, se eu clicar na tabela, elas voltam. E aí, quando eu tô com ela selecionada, né, qualquer célula da respectiva tabela dinâmica selecionada, eu posso clicar aqui, por exemplo, em Design. E aí, quando eu clico em Design, eu já consigo ver aqui algumas informações bem objetivas para eu poder ajustar o design dessa tabela dinâmica. Se eu clicar aqui nesse amarelo, eu já consigo pintar rapidamente de amarelo, agora de cinza. Esse laranja aqui, agora azul. E assim vai, esse verde aqui. Enfim, eu gostei desse amarelo, eu vou deixar ele aqui. Eu também consigo destacar algumas coisas, né? Eu consigo colocar as linhas em tiras, consigo colocar as colunas em tiras aqui, ó. Estou editando muito fácil o design dessa tabelinha, desse resumo gerencial. Tirei aqui as linhas em tiras agora. E eu também posso clicar nessa análise de tabela dinâmica. E aí eu consigo fazer algumas outras coisas bem interessantes também. Uma das funcionalidades que eu mais gosto dentro da funcionalidade de tabela dinâmica é essa daqui, ó, de inserir segmentação de dados. Cara, isso aqui é quase que como um super filtro dentro do Excel. Se eu clicar aqui em inserir segmentação de dados, o Excel vai me perguntar como é que eu quero filtrar esses dados, como é que eu quero segmentar os dados que estão nessa tabela. No caso, os produtos de acordo com a quantidade vendida. E aí, eu posso muito bem clicar aqui em produto. Tá vendo? Eu posso clicar aqui nessa segmentação de produto só para você poder visualizar e depois eu vou dar um ok. E aí, olha como é que ele insere esse carinha aqui, que é tipo uma caixinha com botões, ok? Que é literalmente uma segmentação de dados. Se eu clicar aqui em açúcar, eu vou ver só a quantidade vendida de açúcar. Depois, só de arroz, só de feijão, só de macarrão, de óleo de cozinha. E se eu pressionar o Ctrl e depois clicar em macarrão, ou feijão, e arroz, e etc., ele vai mostrar todo mundo. Então ele faz uma espécie de seleção múltipla. E se eu clicar nesse xizinho vermelho aqui, ó, ele vai desmarcar todo mundo e vai voltar para como estava antes. Eu também posso clicar na segmentação. E aí quando eu estou com a segmentação selecionada, ele aparece essa guia aqui auxiliar, chamada de segmentação. E aí eu tenho algumas edições aqui, ó, bem rápidas, para eu poder mudar o estilo da segmentação. Pô, como minha tabela está amarela, eu vou deixar minha segmentação amarela também, ó. E aí, repara, ela já está amarela da mesma cor aqui da minha tabela dinâmica. Então, é um recurso muito interessante que a gente consegue fazer. Imagina se eu tivesse uma lista com, cara, 50 produtos aqui. Eu poderia analisar de forma muito fácil. Outro ponto interessante é que eu também posso empilhar informações nas linhas.
Então se eu pegar uma filial aqui, tá vendo? Pressionei uma filial e arrastei para produto aqui, ó. Embaixo de produto, no caso, para linhas aqui, ó. Eu consigo ver o total vendido aqui em termos de quantidade, de acordo com cada produto, só que de acordo com cada filial também. Olha que legal, eu meio que destrinchei os dados, tá vendo? Eu tô vendo o total ali vendido por açúcar, mas eu também tô vendo o total vendido na filial centro, leste, norte, oeste, sul e assim vai. E eu posso só focar aqui agora no açúcar, só no arroz. Enfim, então é muito interessante visualizar como é que de forma muito objetiva, literalmente dinâmica, a gente consegue manusear, gerir os nossos dados por aqui. Eu espero de coração que você tenha curtido essa aula e, cara, alguns elementos que eu quero fazer contigo. Eu quero te convidar a baixar esse material aqui para que você possa praticar. Pega esse recurso aqui de segmentação de dados, lembra? Com a tabela dinâmica selecionada, vem aqui em análise de tabela dinâmica, clica aqui em inserir segmentação de dados, insere outra segmentação e aí depois brinca ali com esses botões de filtro, insere outra tabela dinâmica que está aqui, seja copiando uma da original, seja selecionando aqui a tabela da aula 1, indo lá em inserir e inserindo outra tabela dinâmica para que você possa praticar nesse material que eu preparei com muito carinho aqui. Então faz o download do material e vai praticar e não se esqueça, já já eu vou postar a aula 2, muito provavelmente no momento que você está vendo esse vídeo aqui, já saiu a aula 2 de funcionalidades fundamentais. Eu vou falar sobre como formatar como tabela dentro do Excel, porque talvez você deve estar se perguntando, Caio, beleza, mas se eu colocar mais dados aqui nessa base, tá vendo que eu tenho 903 linhas aqui, se eu colocar mais linhas, se eu inserir aqui mais informações, já que essa é uma tabela de registros, o que vai acontecer? Esse resumo gerencial ele vai atualizar? Ele não vai atualizar? Como é que eu posso melhorar essa atualização? Enfim, eu vou falar um pouco sobre isso, bastante na verdade, na aula 2 de funcionalidades fundamentais aqui dessa playlist que você está assistindo. Então, espero você nessa aula, deixa o like aqui, se inscreve no canal e dá uma olhada na descrição do vídeo também no Atuar 360. Cara, a nossa plataforma de cursos completa, ali que eu acho que você vai se amarrar. Beleza? Te vejo na próxima aula, um abraço!